Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Ouça com atenção essas palavras. Visão de Obadias. Assim diz o soberano Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos a mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se e vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Bem-vindo para mais um encontro com a Palavra. Esse é um estudo do livro mais conhecido do mundo, a Bíblia. Esse estudo da Bíblia já nos trouxe aos profetas do Velho Testamento. Estamos estudando os profetas menores, ou como também temos chamado de os últimos profetas. Mas esses profetas não têm nada de inferior em relação aos outros profetas, chamados de profetas maiores. A diferença é que os maiores escreveram livros mais longos e os menores livros mais curtos. Iniciamos o estudo de hoje com a leitura da introdução do livro de Obadias, que tem apenas um capítulo. Esse é um dos menores livros da Bíblia. O que Obadias quer dizer quando fala sobre pessoas que vivem nas cavidades das rochas, arrogantes, que acham que, como a águia, ninguém as pode derrubar? A mensagem é: ainda que você faça sua casa entre as estrelas, eu o derrubarei. Algumas pessoas acham que o livro de Obadias é para o fim dos tempos, porque hoje realmente se pensa em viver entre as estrelas, em ir para Marte e tal. Bom, já existem até pessoas vivendo em estações espaciais, não é? Bom, é isso aí. Alguns leem a mensagem de Obadias assim: se você está cheio de si mesmo por causa da sua ciência e tecnologia, e estão tentando viver entre as estrelas e pensam que eu não posso derrubar vocês, eu os derrubarei. Mostrarei que vocês são apenas homens. Olha, mas não é exatamente sobre isso que Obadias está falando. Seu livro é um daqueles que se inicia sem citar nenhuma localização histórica. Quando um desses livros se inicia sem qualquer informação histórica, significa que a mensagem do livro está dentro dele mesmo. Não é necessário localizá-lo na história para entendê-lo. Apesar de não haver qualquer data, o versículo 11 nos fala um pouco sobre o contexto histórico. Falando sobre o povo de Edom, está dizendo assim: você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Antes de entendermos o peso da pregação de Obadias, precisamos entender o significado da palavra Edom. Se você já foi à Cidade Santa, provavelmente já visitou Petra, a cidade rosa vermelha. Para chegar lá é necessário passar pela cidade de Amã, na Jordânia, e de lá para o sudeste de Moabe e do Mar Morto, uma das 7 maravilhas do mundo. Nessa viagem de 30 minutos a cavalo, passa-se por um desfiladeiro dos dois lados da Pedra Vermelha. Esses desfiladeiros possuem aberturas ou cavernas que serviram de moradia para os edomitas. Os edomitas ficaram conhecidos por suas emboscadas, ataques e saques a pessoas que passavam por Petra, a cidade da Rosa Vermelha.
Depois de atacarem suas vítimas, eles subiam para as cavernas localizadas a até 200 metros de altura usando cordas, que depois eram recolhidas para dentro das cavernas. Por isso eles se consideravam indestrutíveis. Ninguém conseguia alcançá-los. É por isso que Obadias diz: a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive na cavidade das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Os edomitas tinham templos encravados nas rochas. Todas as moradias e templos são esculpidos na rocha do desfiladeiro. Ainda hoje podemos ver tudo isso, como nos dias de Obadias. É realmente um lugar muito impressionante. É chamado de a cidade silenciosa do passado esquecido, porque ninguém mais habita nela. Mas quem foram os edomitas, hein? Vamos voltar ao livro de Gênesis para responder essa pergunta. Você se lembra da história dos gêmeos de Rebeca, Jacó e Esaú? Esses gêmeos não eram idênticos. Na verdade, eram muito diferentes um do outro, não só fisicamente, mas também nas atitudes. Esaú não deu valor ao seu direito de primogênito, à sua bênção. Não lamente porque ele vendeu seu direito e bênção por um prato de lentilha, mas ele é a figura do homem que não se importa com as coisas espirituais. Agora, Jacó é a figura do homem espiritual. Apesar de ter sido um usurpador, ele é modelo de um homem espiritual. Ele não foi perfeito, longe disso, mas sabia valorizar e buscar os valores espirituais. No final da história de Gênesis, aparentemente os dois mantinham uma relação amigável. Seguindo o fio da história, vemos que uma nação surgiu de Jacó, Israel. Outra nação veio de Esaú, Edom. E os edomitas construíram a cidade de Petra, ao sudeste do Mar Morto. Os edomitas sempre odiaram os israelitas. Sempre que um exército inimigo atacava Israel, os edomitas aproveitavam a oportunidade para se juntar àquele exército para ajudar a matar os judeus. Eles odiavam os descendentes de Jacó. Como tantos outros povos sobre a face da terra, os edomitas eram antissemitas. Como já mencionamos em nosso estudo, a queda de Jerusalém durou cerca de 20 anos. Os estudiosos acreditam que Obadias estivesse falando da queda sob o reinado de Zedequias, quando a cidade foi totalmente destruída e o povo foi assassinado ou levado cativo para a Babilônia. Quando essa tragédia aconteceu, o povo de Edom se alegrou e foi para Jerusalém ao lado dos babilônicos. Os edomitas juntaram-se aos exércitos babilônicos e ajudaram a sitiar Jerusalém. Na verdade, eles participaram da pilhagem e do saque, e quando algum judeu tentava escapar da calamidade de Jerusalém e era capturado pelos edomitas, antes eles o entregavam aos babilônicos. Os edomitas montaram guarda nas estradas para pegar os judeus fugitivos. Alguns edomitas executavam os judeus porque, na verdade, os filhos de Esaú odiavam os filhos de Jacó. Não é triste isso? Isso pode ajudar você a entender a pregação de Obadias. Em seu sermão, Obadias fala 8 vezes aos edomitas: Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Você não devia ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Finalmente ouvimos a expressão, o dia do Senhor. A pregação de Obadias é cheia de fervor e muito clara. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será palha. Eles a incendiarão e a consumirão.
Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Obadias prevê o fim de Edom e sua profecia se cumpriu. Não sabemos exatamente quando ele fez essa profecia, provavelmente logo depois da queda de Jerusalém. Mas 5 anos depois que os exércitos babilônicos conquistaram Jerusalém, Edom também foi conquistada. Os babilônios não acabaram com os edomitas de uma vez, mas os derrotaram. Mais tarde, em 163 a.C., os macabeus conquistaram Edom. Depois, quando os romanos conquistaram Edom, fizeram algo que os fez famosos. Eles sabiam que os edomitas odiavam os judeus, por isso fizeram dos edomitas governadores sobre Judá. Herodes era isso aí. Você deve se lembrar que Herodes, um edomita, ordenou a morte dos inocentes. Foi um prazer para os romanos usar o pior inimigo dos judeus e fazê-los governadores sob domínio das autoridades romanas. Eles sabiam que o pior inimigo deles não deixariam que nada fugisse do seu controle. Herodes, esse monstro, foi feito governador sobre os judeus pelos romanos. No ano 70 d.C., quando Tito, o imperador romano, saqueou Jerusalém, também foi para Edom e varreu Edom da face da terra. Tudo que restou em Petra foram os buracos no desfiladeiro, a cidade silenciosa do passado esquecido. Foi tudo que restou do povo edomita, o que significa que a profecia de Obadias foi totalmente cumprida. Para a pergunta, quem pode me derrubar? A resposta é, Deus a derrubará e usará os judeus, os filhos de Jacó e os seus aliados, aqueles a quem você ajudou. O livro de Obadias é uma empolgante lição de história e um maravilhoso exemplo de cumprimento de profecia. Qual o objetivo desse texto na Bíblia, hein? Podemos tirar algumas aplicações preciosas da mensagem de Obadias. Em primeiro lugar, acho que a mensagem de Obadias encontra-se também em Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Hebreus 12 e outras passagens das Escrituras nos ensinam que os filhos de Deus não conseguem se sair bem do pecado. Se você é filho de Deus, tenho algo para contar. Você não consegue se sair bem do pecado. Outras pessoas podem fazer e nada lhes acontece, mas você não. Você será disciplinado porque Deus castiga seu povo quando peca. É essa lição que tiramos da triste experiência de Judá. Os edomitas tiraram proveito da destruição de Judá. A Bíblia diz que o caminho do infiel é áspero. Bom, vamos ter que parar por aqui e realmente estamos aprendendo que ser fiel a Deus é a melhor coisa. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.